Quase todas as civilizações antigas tiveram enraizadas em suas culturas a ideia de um apocalipse universal, um fim para tudo que existe, uma extinção em massa da humanidade que extinguiria de alguma maneira a vida na Terra. É fato que, independente de qualquer crença, o mundo irá acabar um dia, e profetas, astrólogos, videntes e até mesmo cientistas já tentaram prever esse acontecimento, inclusive dando datas para o retorno de Jesus Cristo. E bem, ainda estamos aqui. Mas se você quiser conhecer hoje algumas dessas teorias mais malucas e o que elas trouxeram de consequências para aqueles que as propagaram, veja agora nesse vídeo. 5 pessoas que tentaram prever o fim do mundo e a volta de Jesus, e falharam vergonhosamente. É só vir com a gente. Vamos bibliografar para você. Número 1. Harold Camping. Harold Camping foi um líder religioso cristão e presidente da Family Radio, uma rede de rádio cristã instaurada nos Estados Unidos. Nascido em 1921 e falecido em 2013, Camping era um estudioso autodidata da Bíblia e acreditava em uma interpretação literal de suas profecias, se tornando notório por propagar previsões apocalípticas e tentativas de calcular a data exata do retorno de Jesus Cristo e, consequentemente, o fim do mundo. O caso mais famoso em relação às previsões de Harold Camping ocorreu em 2011. Ele afirmou ter desenvolvido uma complexa fórmula matemática baseada em passagens bíblicas para determinar a data precisa do arrebatamento, que é a crença de que os cristãos serão arrebatados para o céu antes de um período de tribulação. Segundo Camping, o arrebatamento aconteceria em 21 de março de 2011 e o fim do mundo seguiria 5 meses depois, em 21 de outubro daquele ano. Sua rádio investiu significativamente em uma campanha de divulgação, utilizando outdoors e outras formas de mídia para alertar as pessoas sobre o iminente fim que estaria próximo. Muitos de seus seguidores abandonaram empregos, gastaram suas economias e se envolveram em atividades preparatórias para o evento. No entanto, quando as datas previstas chegaram, nada do que Camping previu se concretizou. O dia 21 de maio de 2011 passou sem incidentes, e o próprio Camping admitiu publicamente que havia cometido um erro de cálculo. Ele postergou a data do fim do mundo para 21 de outubro, justificando que o arrebatamento ocorreu de maneira espiritual e que o julgamento final ainda aconteceria. Naturalmente, o segundo prazo também passou sem incidentes, resultando em uma grande desilusão para muitos que o acompanhavam. O caso ficou conhecido como o fiasco do fim do mundo de Harold Camping. Número 2. David Koresh. Nascido em 17 de agosto de 59, David Koresh foi o líder da seita religiosa conhecida como Branch Davidians, uma ramificação de uma das vertentes do movimento adventista. Koresh tornou-se o líder da seita em 1987, após um conflito interno que resultou em sua ascensão ao cargo. O caso mais notório associado a David e sua seita foi o cerco de Waco, em 1993, quando ele afirmou ser o último profeta e a manifestação da revelação divina, e que sua comunidade Davidians estava destinada a desempenhar um papel fundamental nos eventos apocalípticos previstos na Bíblia. A situação em Waco, Texas, tornou-se crítica quando as autoridades começaram a investigar alegações de crimes do grupo, como posse de armas ilegais, até que em 28 de fevereiro de 93, agentes realizaram uma operação de busca e apreensão na sede. O confronto resultou em um tiroteio que deixou 4 policiais e 6 membros da seita mortos. Após esse confronto, o FBI assumiu o controle das investigações e iniciou um cerco que durou 51 dias. Durante esse período, as negociações foram conduzidas entre Koresh e as autoridades. Koresh afirmava que ele e seus seguidores estavam cumprindo uma profecia bíblica e que resistiriam às autoridades como parte de sua missão divina. Em 19 de abril daquele ano, o cerco culminou em um ataque do FBI conhecido como Operação Trovoada, e o complexo onde Koresh estava alojado foi atacado por veículos blindados. Pouco tempo depois, um incêndio se alastrou no interior do complexo, e no final do dia, o local estava em ruínas. 76 pessoas, incluindo David Koresh, morreram no incidente, que o colocaram na história como mais um dos falsos profetas que, através de previsões desastrosas, arruinaram a vida de muitas pessoas. Número 3. Ronald Rayland. Ronald Rayland é um ex-ministro da Igreja Deus Pentecostal e também ganhou notoriedade por suas previsões apocalípticas relacionadas tanto à volta de Cristo quanto ao fim do mundo.
Em seus ensinamentos, Ronald afirmava ser um profeta e uma das 2 testemunhas mencionadas no livro do Apocalipse. Ele afirmou que Jesus retornaria à Terra em uma série de datas, incluindo originalmente em 27 de setembro de 2011, e mais uma vez quando a data inicialmente prevista para esse retorno não aconteceu, Ronald a ajustou e fez novas declarações, adiando a data para o ano de 2012, depois 2013 e posteriormente 2019. Em meados de 2012, Ronald e sua esposa foram condenados por evasão fiscal federal nos Estados Unidos, e ambos cumpriram sentenças até 2014. Esses problemas legais ocorreram em paralelo às falhas de suas previsões apocalípticas, e apesar de suas previsões não se concretizarem, Ronald continuou a liderar a Igreja Deus Pentecostal após sua libertação da prisão. Seu ministério continua a atrair seguidores, embora em menor número atualmente do que foi no passado. Número 4. Edgar C. Whisenant. E agora uma das histórias mais curiosas e que renderam até um livro. É a história de Edgar C. Whisenant, um autor e ex-engenheiro que, assim como os outros nomes desta lista, ficou conhecido por suas previsões falhas relacionadas à segunda vinda de Cristo e o arrebatamento da Igreja. Edgar se baseou em uma série de interpretações literais dos livros do Apocalipse e de Daniel para montar suas sínteses. Ele acreditava que certos padrões numéricos e eventos simbólicos indicavam claramente a iminência do arrebatamento e, consequentemente, o início do fim do mundo. Sua notoriedade aumentou mais ainda com a publicação de seu livro intitulado 88 Razões pelas quais o arrebatamento será em 1988. Acredite se quiser. Nesse livro, Edgar apresentou argumentos baseados em interpretações bíblicas para sustentar sua afirmação de que o arrebatamento ocorreria entre os dias 11 e 13 de setembro de 88, e as razões que ele dá para isso no livro são inúmeras, entre elas a ideia de que a geração que não passaria até que estas coisas fossem cumpridas, como é dito por Jesus no capítulo 24 de Mateus, referia-se a um período de 40 anos, contando a partir do estabelecimento do Estado de Israel em 1948. Portanto, o arrebatamento deveria acontecer em 1988, e por aí vai. A data de 88 veio e passou e o arrebatamento não ocorreu obviamente como Whisenant havia previsto. Então ele passou a revisar suas conclusões diversas vezes, cada vez com uma nova data, e longe de desistir, publicou outra obra famosa chamada O Grito Final, relatório do arrebatamento de 1989, mantendo suas convicções sobre a iminência do Apocalipse. E apesar dos fracassos, seus livros ganharam atenção e provocaram discussões na época sobre os perigos de estabelecer datas específicas para eventos bíblicos. E número 5, Isaac Newton. Por essa eu tenho certeza que você não esperava. O nosso mais famoso físico, matemático e astrônomo já tentou prever datas apocalípticas e fez até previsões para o estabelecimento do milênio de Cristo na Terra. Para quem não sabe, Isaac Newton foi um cristão devoto, e mais do que isso, alguns o definem como tendo sido um religioso fanático, que era obcecado por experiências místicas. Não foi à toa que ele dedicou uma parte significativa de sua vida ao estudo das Escrituras Sagradas. Sua interpretação pessoal da Bíblia e seu interesse por assuntos espirituais influenciaram muitos de seus trabalhos escritos. Newton acreditava que o estudo da natureza e da ciência revelava a grandeza e a ordem universal criada por Deus. Sua abordagem à espiritualidade era profunda, e ele mergulhava de cabeça em muitas teorias escatológicas que tentavam prever quando Jesus voltaria à Terra. O homem que descobriu a gravidade tinha até mesmo uma lista de pecados anotadas em seus diários. Parece estranho para os nossos dias, mas não para o século XVII em que ele vivia. Afinal, ciência e religião se misturavam nessa época. Sendo um cientista e um crente devoto, Newton fez da matemática um modo de aplicação às profecias bíblicas, criando cálculos e mais cálculos para confirmar datas e eventos escatológicos. Em uma de suas afirmações, ele previa a volta de Jesus para 1948, seguido de 1000 anos de paz. Nos últimos anos de sua vida, dedicou ainda mais tempo aos estudos teológicos, e suas anotações sobre as previsões do fim do mundo se transformaram em um livro póstumo chamado As Profecias do Apocalipse e o Livro de Daniel. No ano de sua morte, em 1727, Newton passou seus últimos dias tentando descobrir a data que Deus tinha marcado para o juízo final. É importante notar que essas previsões não são aceitas unanimemente e são vistas como uma faceta menos conhecida de seu trabalho, diferente de suas contribuições científicas mais relevantes.
Se você curtiu nosso vídeo e quer nos ajudar a chegar mais longe nessa plataforma, curta e compartilhe nossos conteúdos com seus amigos. E se possível, ative o sino das notificações para não perder os próximos lançamentos. Fico no aguardo. A todos, tchau!